Olha só, se você estava até agora buscando por uma aula que te fizesse entender essa tal de imputabilidade penal e também as excludentes dessa imputabilidade, da menoridade até a embriaguez completa e acidental, você acabou de achar. Então me espera logo depois da vinheta para você ter todo esse conteúdo. Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de imputabilidade penal. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é professor Lucas Cebrian e ministro aqui as aulas de Direito Penal do nosso curso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você pode conferir aulas gratuitas de Direito Penal e de Processo Penal, ok? Lembrando que o conteúdo dessa aula aqui, a imputabilidade, nesse momento, nesse vídeo, será limitado aos pontos mais importantes. Aqui teremos um recorte daquilo que realmente importa para provas e concursos relacionados, né, à imputabilidade e um pequeno recorte também da culpabilidade. Afinal de contas, né, a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Então, se você quiser aprofundar o teu conhecimento, estudar mais a fundo esse e todos os outros institutos do direito penal, desde a lei penal no espaço, lei penal no tempo, até os crimes em espécie e leis penais especiais, recomendo que conheça o nosso curso Penal para Provas e Concursos, onde nós criamos uma metodologia, né, para que você consiga gabaritar penal em provas e concursos, aprendendo do absoluto zero tudo aquilo que é importante sobre direito penal, beleza? Agora chega de propaganda e vamos direto ao assunto, vamos direto ao conteúdo da nossa aula, ok? É claro que para você entender o que é essa tal de imputabilidade, você precisa, logicamente, dar um passo para trás. Por quê? Porque a imputabilidade é um dos subelementos de um dos elementos do crime. Você não vai entender a imputabilidade sem entender onde que ela está posicionada. E aqui que entra a dificuldade de muitos alunos em entender o direito penal, né, em fazer com que o direito penal tenha algum sentido na cabeça, porque muitas vezes lá na sua graduação, né, você vai ter contato com o direito penal por anos, né, por 3, 4 anos, e muitas vezes quando você chega no último ano de direito penal, você não lembra mais das matérias iniciais, dos conteúdos iniciais, e nada mais daquilo faz sentido. Só que acontece que tudo emana de uma coisa originária, de algo originário, de uma raiz, de uma árvore, que é o que chamamos de conceito de crime. Sem entender o conceito de crime e os elementos do conceito de crime, você não vai entender como todos aqueles conteúdos da parte geral se relacionam. Quando você lê a parte geral do Código Penal, né, do artigo 1º até o artigo 120, aquilo não faz muito sentido sem o auxílio de uma doutrina, sem o auxílio de um esquema. E é justamente esse esquema aqui que faz com que tudo aquilo tenha um pouco mais de sentido, que é o conceito de crime. Todos os conteúdos que você estuda dentro do direito penal, eles emanam isso aqui e possuem alguma relação com isso aqui, seja essa relação direta ou indireta, que é o conceito de crime. Então, para o direito penal, como que nós conceituamos crime? Nós conceituamos crime de acordo com os elementos que o compõem. E quais são esses elementos? Simples: fato típico, ilicitude e culpabilidade, de modo que, se ausente um desses elementos, o crime deixa de existir e o sujeito ele será absolvido. É claro que esse aqui não é o tema do estudo. O tema do estudo é a imputabilidade, que é um dos elementos, olha só, da culpabilidade. Só que não basta culpabilidade, é preciso que exista o fato típico. E o fato típico tem os seus elementos, que é a conduta que gera um resultado naturalístico. Entre essa conduta e esse resultado tem que ter o quê? Tem que ter o nexo causal, e além do nexo causal é preciso que exista a tipicidade. Aí então teremos o fato típico. Isso é crime? Ainda não. Para ser crime é preciso que exista a ilicitude. Quando existe a ilicitude, que é a relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico, quando está ausente uma excludente de ilicitude, ok? Agora temos um fato típico e um fato ilícito, porque não existe, nesse nosso exemplo, uma excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. Então, aqui já é crime? Ainda não. É preciso ainda da culpabilidade. E aqui que vai entrar o elemento da nossa aula, que é a imputabilidade. Assim como o fato típico, a culpabilidade
também possui alguns elementos. Esses elementos são basicamente esses três aqui. A imputabilidade, que é justamente o tema da aula de hoje, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Perceba que esses três aqui, ó, são subelementos da culpabilidade, assim como esses daqui são subelementos do fato típico. Se ausente um dos elementos do crime, o crime deixa de existir. Da mesma forma que, se ausente um dos subelementos dos elementos do crime, o crime deixa também de existir. Então, o que nós estudaremos é muito, mas muito importante. Por quê? Porque você primeiro precisa saber e precisa conceituar com muita clareza o que é a imputabilidade. Por quê? Porque uma vez conceituada a imputabilidade, você vai aprender quais são as suas excludentes, situações que vão excluir a culpabilidade, que é o que veremos na aula de hoje. E uma vez que se exclui a culpabilidade, que se exclui a imputabilidade, não há que se falar em crime, porque o sujeito ou vai ser absolvido ou vai ser submetido a uma medida de segurança, a um tratamento ambulatorial e assim por diante, ok? Então, por isso que é importante estudar a imputabilidade. Então, a priori, o que é a imputabilidade? Né? É um dos elementos da culpabilidade. Ok? Agora que você sabe que a imputabilidade é um elemento da culpabilidade, você precisa, é claro, conceituar e definir o que efetivamente é a culpabilidade. Eu sei que você gosta, é a imputabilidade. Eu sei que você gosta, é claro, de ter aí anotado no seu caderninho o conceito daquilo que você está estudando. E é justamente isso que eu vou fornecer para você agora. Então, o que seria essa imputabilidade? A imputabilidade é basicamente a capacidade do agente de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Vou repetir para você, enquanto isso você vai anotando. É a capacidade do agente de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Muitas vezes, embora o sujeito ele pratique um fato típico e ilícito, ele não será imputável, não terá imputabilidade, porque ele não tinha essa capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. E muitas vezes isso pode decorrer do fato do sujeito ser menor de idade, menor de 18 anos, pode decorrer do fato do sujeito ser alguém com uma doença mental, com um transtorno mental, pode ser alguém que tenha o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, pode ser alguém que tenha sido vítima de uma embriaguez completa e acidental, ou seja, se embriagou por caso fortuito ou força maior, e em razão disso não conseguia entender o caráter ilícito dos fatos que ele praticou. E essas são as excludentes que nós veremos daqui a pouco. Então, se alguém se aprova te perguntar o que é essa imputabilidade, é simples, é a capacidade do agente de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu sei que num primeiro momento, esse conceito, essa terminologia aqui parece um pouco grego para você, mas fique tranquilo, fique tranquila. Conforme eu for passando os exemplos, conforme nós formos estudando as excludentes da imputabilidade, tudo vai ficar mais claro para você e aos poucos nós vamos revisitando esse conceito de imputabilidade. Falando em conceito de imputabilidade, da análise desse conceito, nós conseguimos perceber, nós conseguimos retirar dois conceitos importantes, tá? Dois subconceitos importantes, que são os seus elementos. O primeiro é o elemento intelectivo e o segundo é o elemento volitivo. Sempre que nós falamos de elemento intelectivo, nós falamos dessa capacidade de entendimento, que é a possibilidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Já quando nós falamos de elemento volitivo, nós falamos de capacidade de autodeterminação, que se expressa por meio dessa expressão aqui, ó, determinar-se. Para você entender
o que é esse elemento intelectivo, você precisa também, é claro, entender o que é esse elemento volitivo que nós chamamos de capacidade de autodeterminação. Olha só, muitas vezes o sujeito, né, que é considerado inimputável, ele até tem essa capacidade de entendimento, ele até tem o elemento intelectivo, porque ele tem a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, mas ele não terá a capacidade de autodeterminação. São situações, é claro, bem mais raras, mas podem acontecer. O que seria essa capacidade de autodeterminação? Vou trazer aqui um exemplo para vocês, sempre deixando claro. É claro que eu não sou nenhum cientista da área, eu não sou nenhum profissional da área da saúde, não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum psiquiatra, então por isso eu tenho que trabalhar aqui na área do superficial. Olha só, existem alguns transtornos, alguns problemas de ordem mental que são de origem compulsiva, né? É o exemplo claro da síndrome de Tourette, que nos últimos tempos passou a ser mais conhecida em razão de alguns personagens da internet. O sujeito que tem a síndrome de Tourette, ele tem alguns impulsos que ele não pode controlar, alguns tiques nervosos, alguns gestos que ele não consegue deixar de fazer, e parte dessas pessoas, pequena parte dessas pessoas que possuem a síndrome de Tourette, algumas delas muitas vezes acabam não segurando alguns palavrões e algumas ofensas. Dentre várias coisas que elas falam, algumas são ofensas que podem ou não ofender terceiros. Se eventualmente esse cidadão, essa pessoa que é acometida com essa síndrome de Tourette, acaba que xingando alguém na rua em razão desse transtorno, em razão desse impulso, sem conseguir controlar, se eventualmente isso acontecer, esse sujeito ele é inimputável, ok? Não existia imputabilidade naquele caso concreto. Ele até tinha, olha só, a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Ele sabe que aquilo é errado. Não há nenhum problema em relação a essa capacidade de entendimento. Não há nenhum problema em relação à capacidade e em relação ao elemento intelectivo, mas há problema em relação ao elemento volitivo. Não tinha esse elemento volitivo. Esse sujeito, nesse exemplo aqui da síndrome de Tourette, não todos, mas algumas pessoas com essa síndrome, né, quando fazem isso, não possuem essa capacidade de autodeterminação. Então, essa pessoa, nesse caso, é igualmente inimputável. É basicamente isso que quer dizer capacidade de autodeterminar. Se muitas vezes o cara tem contato com o direito penal, né? Você, estudante, lá no começo da faculdade, lê aqui essa frase, capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, isso passa batido e você nunca sabe um exemplo para conseguir ilustrar essa situação. Tá aí um exemplo para você, ok? Então, essa síndrome de Tourette, em relação a algumas pessoas, né, com xingamentos, com ofensas, se caracteriza esse exemplo aí para você levar para sua vida. É só importante aqui eu fazer uma ressalva e dizer para você que nem todo mundo que tem a síndrome de Tourette sai por aí xingando as pessoas. Ela se manifesta de formas diferentes, ok? Então não é regra, é exceção. Ok? Vamos lá então? Agora, onde está prevista essa imputabilidade, esse conceito que eu acabei de trazer para vocês em nossa legislação? Está lá no artigo 26 do Código Penal, que eu já recomendo que você grife aí no seu código. Veja, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, capacidade de entendimento, elemento intelectivo ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, elemento volitivo, capacidade de autodeterminação, ok? Se você está gostando dessa aula, se chegou até aqui e está entendendo o que eu estou tentando dizer para você, deixa o seu like aqui nessa aula, isso me ajuda demais. O YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas, ok? E assim o nosso trabalho se torna mais conhecido. Se você está se preparando para a OAB, saiba também que nós temos um curso de segunda fase completo, com correção de peças, com simulados, com mentoria via WhatsApp, com apostilas, videoaulas, enfim, um curso completo. Conheça o nosso site www.cebrian.com.br, ok? Então, a previsão legal está aqui no artigo 26 do Código Penal.
Algo muito importante a respeito da imputabilidade é o momento de constatação. Quando que nós, para efeito de considerar o sujeito inimputável, quando que nós precisamos verificar que estava presente esta causa de inimputabilidade, né, no momento da ação ou omissão, tá? Antes de explicar esse ponto, eu preciso fazer aqui outra ressalva, outro destaque para você que você não confunda. Perceba que às vezes eu falo imputabilidade e outras vezes eu falo inimputabilidade. Não confunda. Imputabilidade é o elemento da culpabilidade. Imputabilidade. Inimputabilidade é a excludente de imputabilidade. Por isso que nós dizemos, por exemplo, que maiores de idade são imputáveis e menores de idade são inimputáveis. Por isso que nós dizemos que pessoas sem transtornos mentais, né, em pleno exercício de suas faculdades mentais, são imputáveis, e pessoas com algum tipo de deficiência mental que o tornem incapazes de entender o caráter ilícito dos fatos, nós chamamos de inimputáveis, tá? Então essa é a diferença. Feita aqui essa diferenciação, voltamos para o momento da constatação. Então o sujeito foi lá, ele praticou, sujeito que tem algum tipo de transtorno mental que o torna incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, ele foi lá e praticou um fato típico e ilícito, né? Um fato que a priori é criminoso. Quando que nós devemos constatar essa deficiência mental, esse transtorno mental, para considerar ele imputável ou não? No momento da ação ou omissão ou lá na frente do processo? Pessoal, é preciso que essa causa de imputabilidade, ou melhor, essa causa de inimputabilidade que vai excluir a capacidade do sujeito seja averiguada no momento da ação ou da omissão, ok? No momento dos fatos. Isso faz com que seja possível, né, intervalos de lucidez. O que são esses intervalos de lucidez? Nós falaremos mais para frente nessa aula aqui ainda sobre esses intervalos de lucidez. Mas é basicamente o seguinte: se eventualmente o sujeito tem algum transtorno psíquico, algum transtorno de ordem mental, e ele pratica um crime, mas naquele momento a causa do crime não foi o transtorno mental, porque naquele momento específico ele estava lúcido dentro de um intervalo de lucidez, embora ele tenha esse transtorno mental, ele não será considerado inimputável, ele terá sim praticado o crime. É claro que se depois, no momento da aplicação da pena, ele for inimputável, porque a doença se agravou e porque não existe mais esses intervalos de lucidez, é claro que ele vai passar também por um incidente de insanidade mental para o juiz averiguar ou não se precisa suspender esse processo. Daqui a pouco nós veremos mais sobre isso. Mas para saber se o sujeito era inimputável e averiguar a presença de uma excludente de inimputabilidade, analisa-se o momento da ação e da omissão, ou seja, o momento dos fatos, ok? Vamos para os próximos tópicos. Seguinte, outro conteúdo também muito importante para efeitos de provas e concursos que você verifica na doutrina, verifica eventualmente na jurisprudência, é sobre os sistemas ou critérios, aqui é a mesma coisa, tá? Sistemas ou critérios utilizados para se definir a imputabilidade ou a inimputabilidade, ok? Temos basicamente 3 critérios. Existem 3 critérios e a doutrina e a jurisprudência adota um deles. E é claro que no final, depois de mostrar para vocês quais são esses critérios, eu vou dizer qual foi o adotado. Primeiro, existe o critério ou o sistema biológico. Para esse sistema, é inimputável quem tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, só o fato para esse sistema, só o fato do sujeito ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado já faz com que ele seja inimputável, ok? É isso que o sistema diz. Simples e claro. Ao lado do sistema biológico, nós temos o chamado sistema psicológico. Para esse sistema psicológico, seria inimputável o sujeito que fosse incapaz, tá? O sujeito que é incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, independentemente da existência de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, muitas vezes, o sujeito, ele
não tem o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tem nenhum tipo de doença mental, mas por uma outra razão. No momento da ação e da omissão, ele não conseguia entender o caráter ilícito dos fatos. Então vem o sistema psicológico e nos diz isso. Olha, inimputável é o sujeito que não possuía a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, independentemente da existência ou não de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ok? Aí vem a teoria, né, final aqui para nós, a teoria chamada, podemos dizer, mista, mitigada, mas que tem o nome técnico de sistema ou critério biopsicológico, nos dizer que o inimputável é quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Então não basta que o sujeito tenha a doença mental, é preciso que, em razão da doença mental, esse sujeito não tivesse, na época dos fatos, a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse critério aqui, pessoal, é o critério adotado pelo Código Penal. Então, se perguntar para você o seguinte, em regra, qual é o critério adotado, qual é o sistema adotado pelo Código Penal para definir, né, a inimputabilidade, você vai assinalar que é o critério biopsicológico, ok? Que é o critério adotado. Artigo 26, olha só, é bem claro. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. É justamente o exemplo que eu dei para vocês dos intervalos de lucidez. Os intervalos de lucidez só são admitidos justamente por conta desse critério biopsicológico, porque é preciso que o agente tenha a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Em razão disso, em razão dele, na época dos fatos, não tivesse essa capacidade de entendimento. Causa desse transtorno, ok? Então, em regra, critério adotado biopsicológico. Professor, eu tô percebendo aí que você está dizendo em regra. Por que em regra? Porque, é claro, tem exceção. Em regra, adotou-se o biopsicológico, mas excepcionalmente adotou-se também, né, em relação aos menores de 18 anos, o sistema ou critério biológico. Em relação à embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, adotou-se o sistema psicológico. Aqui a regra é simples, né? A lógica é simples. Veja, os menores de 18 anos, eles não possuem aqui para a lei, né? Eles não precisam ter algum tipo de transtorno mental, eles não precisam ter algum tipo de doença mental, né? Ou comprovar-se, melhor dizendo, não é preciso se comprovar que na época dos fatos ele tinha incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Por quê? Porque presumidamente, só pelo fato dele ser menor de 18 anos, ele já possui o quê? Desenvolvimento mental incompleto. Presumidamente, para a lei, ok? Não para mim, não para você, mas para a lei. Então, presumidamente, o menor de 18 anos, ele é incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, independentemente, né, de você precisar comprovar ou não a existência de uma doença mental. É presumidamente. Já em relação à embriaguez completa proveniente de fato fortuito ou força maior, adotou-se o sistema psicológico, ou seja, o sujeito aqui, ó, o que diz o critério psicológico? Ele é inimputável, né? Porque ele não conseguia entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, independentemente da existência de doença mental. Então, o cara que está embriagado completamente em razão de fato fortuito ou força maior, esse cara não tem doença mental, mas mesmo assim, para a lei, ele será considerado inimputável graças ao sistema psicológico, beleza? E como eu disse, por conta disso, é possível chamados intervalos de lucidez em razão da adoção do sistema biopsicológico. Regra, sistema biopsicológico, exceção, menores de 18 anos e embriaguez completa e acidental, ok? Agora sim, chegou na parte mais importante da nossa aula, que é quando nós iremos analisar as causas de inimputabilidade. Olha só o que eu acabei de dizer para vocês. Existe a imputabilidade, que é o elemento da
culpabilidade, o primeiro elemento da culpabilidade, e existe a inimputabilidade, que é justamente uma exclusão, uma excludente, uma situação fática que, quando presente na análise do crime, faz com que o crime deixe de existir. Quais são essas causas de inimputabilidade que, uma vez presente, irão excluir a imputabilidade? São basicamente essas 5. Inclusive, coloquei aqui para vocês os seus respectivos fundamentos legais para você verificar aí do Código Penal, tá? Então, esses artigos aqui são do Código Penal. Quais são essas excludentes? Primeiro, menoridade. Veremos uma a uma no detalhe ainda nessa aula aqui, tá? Menoridade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e, por fim, a embriaguez completa proveniente de fato fortuito ou força maior, tá? Aqui na frente para você anotar e para você buscar os seus respectivos fundamentos legais. Começando, é claro, pela menoridade. Essa menoridade desrespeito se refere ao menor de 18 anos. Quando falamos em menor de 18 anos, nós falamos em sistema biológico, né? Então, a lei, ela trata o menor de 18 anos como um sujeito com desenvolvimento mental incompleto, tá? Então, para efeitos legais, por presunção legal absoluta, o sujeito que tem menos de 18 anos é inimputável por presunção legal absoluta. Ah, professor, mas eu conheço muita gente que tem de 16 a 18 anos, que tem 15 anos, que tem muito mais do que capacidade de entender que o que fez foi errado. Também concordo, tá cheio de gente por aí, mas eu tô aqui para explicar o direito e não para explicar as causas da existência da regra, né? Então pergunte isso aí para um professor de sociologia, de criminologia. Tô aqui para mostrar para vocês o direito posto, ok? E segundo o direito posto, os menores de 18 anos, ainda que falte um dia para completar 18 anos, são inimputáveis, tá? Não podem ser responsabilizados, não cometem crime tecnicamente, ok? Então, eu tô tirando isso da onde? Eu tô inventando isso? Claro que não, isso aí é previsão legal, tanto no Código Penal, artigo 27, como também na Constituição Federal, né, artigo 228, veja a redação de cada uma dessas normas, dessas regras. Artigo 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, artigo 228, Constituição, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a normas da legislação especial, pelo fato dessa norma aqui estar na Constituição e pelo fato de muitas pessoas entenderem como um direito fundamental, né? Faz com que, por interpretação sistemática da Constituição Federal, essa imputabilidade, essa inimputabilidade dos menores de 18 anos seja considerada uma cláusula pétrea, tá? Então tem gente que defende essa tese, na verdade muita gente defende essa tese, dizendo que isso é um direito fundamental da pessoa menor de 18 anos que não pode ser suprimida da Constituição, uma vez que trata-se, portanto, de direito fundamental e, portanto, cláusula pétrea, ok? Então, menoridade, sistema biológico, ok? Beleza? Ponto importante aqui. Quer dizer, então, que esse cara, que esse menor de idade, que esse sujeito que, por exemplo, tem 16 anos, tem 17 anos, ele ficará impune? Existirá impunidade nesse caso? Bom, pessoal, tecnicamente e teoricamente, não necessariamente. Por quê? Porque ele não pratica crime. Por que que ele não pratica crime? Porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Repetindo, crime é fato típico, ilícito e culpável. Se não tem a imputabilidade, não tem a culpabilidade. Não tendo culpabilidade, não tem crime e o sujeito não pratica o crime por simples técnica legislativa, tá? Para efeitos técnicos, crime ele não pratica porque falta um dos elementos. Mas embora ele não pratique crime, ele pratica ato infracional equiparado a um crime. Então, se um sujeito de 17 anos mata uma outra pessoa, ele não pratica homicídio, mas ele pratica o ato infracional equiparado ao crime de homicídio e a ele não será, né, imputado um crime e não será ele submetido a uma pena, e sim a uma medida
socioeducativa que ele vai responder lá no juizado da infância e da juventude, sofrendo lá algum tipo de advertência, aquelas penas entre aspas, né, na verdade, medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Então, esgotamos aqui a menoridade e passamos para a segunda causa de inimputabilidade, que é a doença mental. Aqui ela está prevista lá no artigo 26, que nós já vimos, é claro, é isento de pena o agente que, por doença mental, né, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, etc, etc, etc. É claro que eu não estou aqui, pessoal, para trabalhar e para esgotar e para falar sobre os transtornos mentais, sobre as doenças mentais, porque simplesmente eu não tenho conhecimento sobre isso e nem deveria ter, afinal de contas eu sou um operador do direito, né? Até mesmo o juiz não é obrigado a ter conhecimento sobre essas doenças mentais. Não à toa que, como veremos, né, quando o juiz ele se depara com essa possível alegação de doença mental, de inimputabilidade, né, ele vai instaurar um incidente de insanidade mental, que é um processo que corre em autos apartados com perícia médica, onde um profissional da saúde especializado vai fazer ali um laudo pericial para analisar a existência ou não dessa doença mental. Então a finalidade aqui não é falar sobre doenças mentais, é falar que a doença mental, né, ela pode ser uma excludente de imputabilidade quando presente e devidamente comprovada e atestada por profissional da saúde. Então caiu questão na sua prova falando sobre doença mental, né, que torna a pessoa incapaz de entender esse caráter ilícito dos fatos, é claro que você sabe que está diante necessariamente, né, ali de uma exclusão de imputabilidade, de uma inimputabilidade. E essa doença mental, né, muita gente tem um equívoco em relação a isso, ela pode ter origem patológica, que é a doença propriamente dita, a pessoa nasce com aquilo e aquilo desenvolve-se no organismo dela, né, algo congênito, algo de nascença, ou pode ser também de origem toxicológica. É isso aí. Muitas vezes o sujeito ele ingere, ele consome tanta substância tóxica, tanta droga, que isso aí, né, grosso modo, vai queimando os neurônios do cidadão, vai acabando com o sistema nervoso do cidadão, vai acabando com o cérebro dele, ao ponto de que ele também torna-se um doente mental. Então, muitas vezes, essa doença mental pode ser não resultante de origem patológica, né, mas sim de origem toxicológica. Basta você ir na Cracolândia, né, não precisa nem ir, mas pesquisa, veja as imagens, ninguém é obrigado a ir na Cracolândia, né, veja as imagens, muitas daquelas pessoas já possuem essa capacidade mental totalmente abalada, né, destruída, cérebro derretido. Então, essa pessoa também, muitas vezes, o que vai depender, é claro, de perícia, pode sim ser considerado inimputável. Como eu disse, é sim também possível os chamados intervalos de lucidez. Então não só o fato, né, não basta comprovar que o sujeito tem uma doença mental, é preciso comprovar que na época em que ele cometeu os crimes, essa doença mental fez com que naquele momento ele não tivesse a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então sim, é possível os intervalos de lucidez. Então se por alguma razão o juiz está diante, está frente a uma pessoa com uma doença mental, mas atesta-se, né, a perícia comprova que naquele momento o sujeito ele não estava com a mentalidade embaçada em razão da doença mental, ele não será considerado inimputável naquele momento do crime, então certamente deixa de existir essa excludente e ele sim praticou tecnicamente o crime. Intervalos de lucidez é sim possível, são sim possíveis, ok? Veja a redação legal, ao tempo da ação ou da omissão, ok? Terceira causa aqui de excludente de imputabilidade, chamadas de causas de inimputabilidade, é o desenvolvimento mental incompleto. Quando falamos, pessoal, em desenvolvimento mental incompleto, nós falamos basicamente de dois tipos de pessoa, tá? Primeiro, que esse
que essa causa aqui está prevista também, é claro, lá no caput do artigo 26. Olha só, é isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Quando a lei fala desenvolvimento mental incompleto, se refere a duas pessoas. Se refere aos menores de 18 anos e se refere também aos indígenas, né? Ah, professor, mas a lei se refere aos menores de 18 anos duas vezes? Sim, se refere duas vezes, tanto na menoridade, como também aqui no desenvolvimento mental incompleto. Então, para você fundamentar a tua tese, para você trabalhar especificamente sobre o menor de idade, utilize os artigos que foram passados para você, artigo 228 da Constituição e 27 do Código Penal. Deixa esse inciso aqui, melhor dizendo, essa inimputabilidade para os indígenas. Professor, então quer dizer que os indígenas, eles serão inimputáveis? Não necessariamente. A resposta aqui, né, tem como base um grandioso depende. Depende do quê? O que depende para o indígena ser considerado ou não inimputável? Depende o grau de inserção desse indígena na sociedade, ok? A depender do grau de inserção do indígena na sociedade, esse indígena, ele pode ser imputável, ele pode ser semi-imputável ou ele pode ser inimputável. Sim, existem níveis de inserção, níveis de discernimento, né? Então, por exemplo, existe um indígena lá do interior do Amazonas, de uma tribo que tem pouco acesso à cidade, à nossa cultura ocidental, e pode ter também aquele indígena, né, que anda de Hilux com shorts da Adidas e iPhone no bolso de última geração. Nada contra, pessoal, cada um pode ser inserido na sociedade e ter direito a esses bens de consumo. O que eu quero dizer aqui é que existem graus diferentes de inserção do indígena na sociedade. Concorda comigo que esse cara aqui, esse indígena da Hilux, né, por alguma razão que eu não sei qual é, ele tá de Hilux. Esse indígena com um iPhone no bolso, ele tem um grau maior de lucidez, um grau maior de discernimento do que aquele cara que anda de tanguinha lá no interior do Amazonas que nem português fala. Então, por isso que justamente depende do grau de inserção do indígena na sociedade. É claro que também demanda conhecimento técnico específico dentro do processo. Então, se esse indígena for um indígena sem inserção na sociedade, ele será inimputável. Se for um cara que já é inserido, tem acesso à nossa cultura e sabe o que está fazendo, ele é imputável. O que é esse semi-imputável? Nós veremos ainda na aula de hoje. É o meio termo, é aquele cara que mais ou menos sabe o caráter ilícito dos fatos. Não será isento de pena, não terá excluída, né, a sua responsabilidade pelo crime, mas terá direito a uma diminuição de pena. Isso nós veremos daqui a pouco, ok? Outra causa de inimputabilidade é o desenvolvimento mental retardado, né? Que é basicamente aqui uma situação bem simples, também prevista no artigo 26. Tá grifado errado, porque eu destaquei a mesma coisa, eu simplesmente, de modo porco, eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, né, sendo que era para destacar aqui, ó, retardado, ok? O que seria esse desenvolvimento mental retardado? São aquelas situações em que o sujeito, ele não possui uma compatibilidade entre o seu desenvolvimento físico e biológico e a sua idade mental. É o sujeito que, por exemplo, tem lá os seus 25 anos e ele tem o cérebro, tem a mentalidade de uma criança, de uma criança com 7 ou 8 anos de idade, ok? Aqui o conceito para você é basicamente a incompatibilidade ou atraso do desenvolvimento mental de um indivíduo em relação à sua idade cronológica. Isso também pode excluir a imputabilidade, também é uma causa de inimputabilidade, podendo excluir a imputabilidade, ok? E para finalizar essas causas de inimputabilidade, para finalizar essas excludentes, existe aqui a excludente da embriaguez completa, atenção aqui, tá? Completa, proveniente de fato fortuito ou força maior. Aqui é preciso você redobrar a sua atenção para você não incorrer em erros, tá? Então, primeiro, eu vou fazer aqui uma série de explicações, uma série de ressalvas, uma série
uma série de diferenciações para que depois você entenda essa excludente, você entenda quando ela se aplica e entenda a redação legal. Se eu mostrar agora a redação legal a respeito da embriaguez completa e acidental, não vai fazer muito sentido para você. Então preciso aqui trabalhar com a lógica inversa, explicando alguns conceitos prévios para que depois eu trabalhe essa excludente propriamente dita. Então, primeiro ponto. Quando se fala em embriaguez, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é embriaguez pelo álcool. É o sujeito que abusou da cerveja, é o sujeito que abusou do álcool, é o sujeito que abusou da vodka, que abusou da tequila e, portanto, ficou embriagado, né? Da bebida alcoólica, o cara que abusou do vinho. Mas a embriaguez, para efeitos penais, não se limita à embriaguez por álcool. Pode ser também por outras substâncias que causem algum tipo de situação em que o sujeito ele perde a sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Pode ser qualquer outra droga, beleza? E não só o álcool. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, primeiro, aqui, né, para você entender essa embriaguez completa e acidental decorrente de fato fortuito ou força maior, você precisa entender as espécies de embriaguez que estão previstas no Código Penal, para que você saiba diferenciá-las e entender os efeitos de cada uma delas. Então temos basicamente 4 tipos de embriaguez: a embriaguez voluntária, a embriaguez culposa, a embriaguez pré-ordenada, também chamada de embriaguez dolosa, e a embriaguez acidental, aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. É essa daqui, tá? É essa daqui no número 4 que será a causa de inimputabilidade. As outras não, mas eu preciso explicar cada uma delas, é claro. Começando pela voluntária. O que é a embriaguez voluntária? A embriaguez voluntária é aquela embriaguez em que o sujeito ele ingere bebida alcoólica justamente com a finalidade de ficar embriagado, né? Então, eu vou sair hoje, vou pro boteco, vou pro bar com a intenção de me embriagar. Quero nem saber, vou tomar as minhas cervejas, vou tomar a minha vodka e quero ficar embriagado. Essa é a embriaguez voluntária. Ok? Em segundo lugar, temos a embriaguez culposa. O que seria a embriaguez culposa? A embriaguez culposa é aquela embriaguez em que o sujeito ele sai para beber. Ele conscientemente vai beber, só que ele não bebe inicialmente com a intenção de ficar bêbado. Olha, eu vou tomar aqui as minhas 2 cervejinhas, vou tomar aqui um pouquinho de uísque, só o suficiente para eu sentir o gostinho da bebida. Mas ele acaba se descuidando, acaba sendo imprudente, acaba ingerindo mais bebida do que inicialmente ele havia planejado e acaba ficando bêbado, ok? Então, culposamente, ele ficou bêbado. Culposamente, talvez aqui o termo legal não foi o mais adequado, mas esse é o conceito de embriaguez culposa. Ele quer sim beber, ele bebe, né, voluntariamente, né, mas se embriaga culposamente, beleza? Temos ainda a chamada embriaguez pré-ordenada, ou também conhecida como embriaguez dolosa. O que seria essa embriaguez dolosa? É aquela embriaguez em que o sujeito ele bebe conscientemente com a finalidade clara de ficar bêbado para, portanto, praticar uma infração penal. Seja para tomar coragem, né, e realizar aquele crime, ou por qualquer outra razão, ele bebe só para praticar o crime. Eu vou beber, eu vou ficar embriagado com a finalidade de praticar uma certa infração penal. Essa embriaguez nós chamamos de embriaguez pré-ordenada ou dolosa. E por fim, nós temos aqui a embriaguez que mais nos importa, que é a chamada embriaguez acidental. Essa embriaguez acidental é aquela que ocorre contra a vontade do sujeito que está embriagado. Professor, isso é possível? Sim, é possível. Em situações específicas, é bem possível. Essa embriaguez acidental, ela pode se dar por caso fortuito ou força maior, tá? Sabe o que quer dizer força maior? Quer dizer essa força que vai conduzir agora o seu dedinho a clicar no like aqui, se ainda não clicou no vídeo, e também se inscrever no canal, porque, como eu disse, isso me ajuda muito. É uma troca de favores. Estou te ajudando aqui e você também me ajuda. E não se esqueça, é claro, de conhecer o nosso curso de Direito Penal, caso você queira se aprofundar nos conhecimentos passados aqui nessa aula e ter acesso também a outros conteúdos
de direito penal, aulas e apostilas com questões comentadas que são cobradas em provas de concursos públicos, ok? Mais uma propagandinha aqui para vocês, ok? Voltando aqui ao que realmente nos importa. Foi pego de surpresa agora, fala a verdade. Seguinte, o que é essa embriaguez acidental? Como eu disse, ela pode acontecer em razão de caso fortuito ou força maior. Vou trazer aqui 2 exemplos para você, tá? Não precisa aqui diferenciar caso fortuito de força maior, porque o efeito é o mesmo, ok? Mas o que seria, por exemplo, um bom exemplo dessa situação? Imagine um sujeito que ele está em uma balada, ele saiu à noite para festejar, tá com seus amigos, tá segurando um copo de bebida. Durante a festa, ele coloca o copo de bebida na mesa, vira para trás para fazer alguma coisa, para ter um diálogo com alguém, e assim que ele volta, ele ingere mais um gole de bebida. Olha só que teatral. Depois que ele ingere esse gole da bebida, ele fica completamente louco, né? Ele fica louco, 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 louco. Por quê? Porque alguém, assim que ele virou de costas, colocou um remedinho ali dentro, colocou alguma substância ali dentro que fez com que ele ficasse fora de si. Fez com que ele ficasse embriagado. Não necessariamente o álcool que ele estava tomando, porque poderia ser um suco, não tem problema, mas ele, contra a sua vontade, por força maior, ele foi embriagado. Depois disso, por estar fora de si, ele cometeu um crime agredindo alguém ou causando lesões corporais a uma outra pessoa, ou até mesmo praticando algo mais grave, um homicídio. Nesse caso, ele é inimputável. Por quê? Porque ele estava completamente embriagado em razão de embriaguez por força maior. É claro que essa embriaguez precisa ser, olha só, completa, não pode ser parcial. O sujeito tem que estar completamente embriagado em razão de força maior. Ou caso fortuito. O exemplo que nos traz aqui a doutrina é aquela situação, né, que é muito rara de acontecer, que é o sujeito que está acampando do lado de uma destilaria de cachaça e acaba inalando vapores alcoólicos, e por conta disso, né, de inalar esse vapor do álcool, ele acaba ficando embriagado e depois comete algum crime. É uma típica embriaguez completa resultante de caso fortuito. Ok? Então, esses são os exemplos. Agora sim, você entendeu a diferença entre essas espécies de embriaguez? Eu posso trazer para você a previsão legal disso, porque num primeiro momento, isso não faria sentido, mas agora vai fazer. Veja só, primeiro existe aqui, a previsão dos incisos do artigo 28. Olha só, não excluem a imputabilidade penal, ou seja, não são causas de exclusão da imputabilidade, ou seja, o sujeito que agir desse jeito pratica sim crime. A embriaguez voluntária ou culposa, ou seja, a embriaguez aqui, voluntária e culposa, não são excludentes. O sujeito que se embriaga dolosamente para ficar bêbado e aquele que bebe, mas acaba extrapolando e ficando bêbado, se cometem crimes, eles vão sim cometer crimes. Não existem excludentes, ok? Ou seja, não excluem a imputabilidade penal esses 2 tipos de embriaguez. Mas aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte: prevendo, portanto, a nossa excludente. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então precisa ser o quê? Precisa ser embriaguez completa, não pode ser parcial. O que vai determinar se foi completa ou não são as condições do caso concreto, a análise do juiz. Proveniente de fato fortuito, de caso fortuito ou força maior, tal como exemplificado aqui, tá? Essas 2 situações nós chamamos de embriaguez acidental. Fácil de entender, não é? E faltou o quê? Faltou a embriaguez pré-ordenada. Qual seria o efeito dela? Relembrando, a embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito ele se embriaga dolosamente com a finalidade de cometer um crime. Esse tipo de embriaguez aqui, ele não, evidentemente, é claro, não vai excluir a imputabilidade. Justamente o contrário, essa embriaguez aqui, ela é uma agravante de pena prevista lá no artigo 61 do Código Penal, em seu inciso 2, a linha L. Olha só, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualifiquem o crime. Ter o agente cometido o crime
em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, se o sujeito foi lá e deu aquela calibrada, ficou completamente embriagado e praticou um crime embriagado, ele agiu com embriaguez dolosa ou pré-ordenada e, portanto, o juiz, em razão disso, vai aumentar a sua pena, ok? Entendido? Fácil, fácil, né? Então, esgotamos aqui, né, encerramos aqui as nossas causas de inimputabilidade e vamos a uns conteúdos, né, a conteúdos mais leves, mais simples, mais rápidos, mas também muito importantes. Aqui em relação aos efeitos da inimputabilidade, quando nós dizemos que não há inimputabilidade, qual é o efeito disso? O efeito disso, primeiro, é que não há crime. Tecnicamente, não há crime. Mas, a depender da excludente, pode ser que esse sujeito ele seja responsabilizado lá no juizado da infância ou da juventude, pode ser que esse sujeito seja submetido à medida de segurança, né? Seja internado em manicômio judiciário, que hoje em dia esse nome não é muito mais legal, seja submetido a tratamento ambulatorial ou simplesmente seja absolvido. Depende da excludente. E esses efeitos nós veremos a partir de agora. Primeiro, em relação à menoridade, o sujeito que é menor de 18 anos, né, conforme previsão no artigo 27 do Código Penal e 228 da Constituição. Esse sujeito que é menor de 18 anos e pratica crime, né, ele não será simplesmente não será a ele, né, gerada uma impunidade. Esse sujeito vai sim ser responsabilizado, mas de uma outra forma. Será responsabilizado perante o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Por quê? Porque ele pratica um ato infracional equiparado ao crime e a ele será imposta uma medida socioeducativa lá pelo Juizado da Infância e da Juventude, ok? Agora, se o sujeito, ele pratica um crime acobertado por essas excludentes aqui, ó, pela doença mental, pelo desenvolvimento mental incompleto ou pelo desenvolvimento mental retardado, a consequência é a chamada absolvição imprópria, tá? Por que é a absolvição imprópria? Porque não é a clássica absolvição em que o juiz reconhece que o agente é inocente, que o juiz reconhece que o agente não praticou crime e não vai responder por nada. Aqui existe a absolvição, mas ela é imprópria. Professor, aí você não explicou absolutamente nada. Vamos por parte, tá? Primeiro, é absolvição por quê? Porque não há crime. O juiz diz o seguinte, olha, aqui não há crime porque não há a imputabilidade, por consequência não há culpabilidade e o sujeito tecnicamente não praticou crime. Então, se não praticou crime, não há que se impor ao sujeito uma pena. Mas concorda comigo que, se esse sujeito praticou um crime em razão do seu estado mental, ele oferece certo tipo de risco à sociedade, não é? Então, alguma medida precisa ser tomada. Por isso que é absolvição imprópria. Por quê? Porque, embora se reconheça que o sujeito tecnicamente não praticou crime, fundada na sua periculosidade, será imposta a ele uma medida de segurança. A previsão disso é basicamente o artigo 386, inciso 6, parágrafo único, inciso 3 do Código de Processo Penal. Olha só. O juiz absolverá o réu mencionando na parte dispositiva, desde que reconheça, em inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. A lei, inclusive, é bem bondosa com a gente, né? Operadores do direito. Traz aqui os exemplos, ó, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, que são aquelas causas que nós já estudamos. Então, o juiz, primeiro, ele absolve, mas de modo impróprio. Olha só, na sentença absolutória, o juiz, 2 pontos, inciso 3, aplicará medida de segurança se cabível. O que é essa medida de segurança? A previsão legal está lá no Código Penal, artigo 96. As medidas de segurança são de 2 tipos. Pode ser que seja a internação em hospital de custódia, né, ou tratamento psiquiátrico, ou em outro estabelecimento adequado. Essa internação aqui,
nesse hospital de custódia, né? Esse hospital de custódia é o que costumeiramente se chamava mais no passado de manicômio judiciário, né? E dizem que esse nome hoje em dia não pega muito bem, mas para efeitos didáticos é bom trazer aqui para vocês, para que vocês saibam do que efetivamente estamos tratando. Mas se não for tão grave também, é possível aplicar o tratamento ambulatorial. O sujeito não será necessariamente internado, mas periodicamente terá que visitar a clínica para ser medicado, ok? Temos ainda a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Nesse caso aqui, o sujeito, né, ele não vai ser o menor de idade para ser submetido ao ECA e também ele não vai necessariamente fornecer periculosidade porque ele não tem nenhum tipo de transtorno mental a priori. Então não há que se falar em absolvição imprópria. O que acontece é a efetiva absolvição propriamente dita. O juiz vai lá e absolve o sujeito porque simplesmente ele não praticou crime, porque simplesmente lhe falta a inimputabilidade e, por consequência, lhe falta a culpabilidade, ok? E para encerrar a nossa aula, vamos falar aí sobre a chamada semi-imputabilidade. O que é essa semi-imputabilidade? A previsão legal está lá no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. A semi-imputabilidade, você também encontra ela na doutrina, na jurisprudência, como imputabilidade diminuída ou restrita, ok? São aquelas situações em que o sujeito ele não é completamente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Ele tem uma incapacidade reduzida, ele tem uma capacidade reduzida, né? Então, costumo dizer que ele é mais ou menos incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Ele é semi-imputável. Quem vai dizer isso, novamente repito, é o juiz amparado em laudo pericial após a instauração de um incidente de insanidade mental. E uma vez que o sujeito ele não é considerado inimputável e sim semi-imputável, a consequência não será a sua absolvição imprópria, e sim uma diminuição de pena. Então, o semi-imputável, ele pratica sim crime, mas terá direito a uma diminuição de pena, conforme diz o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Veja a redação legal. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha só, não era inteiramente incapaz. Ou seja, ele era mais ou menos incapaz de entender esse caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a natureza jurídica da semi-imputabilidade não é excludente de culpabilidade, não é excludente de imputabilidade, e sim causa obrigatória de diminuição de pena, ok? Pessoal, relembrando, se você quer aprofundar os seus conhecimentos a respeito do direito penal, da parte geral até os crimes em espécie, conheça o nosso curso penal para provas e concursos lá no nosso site www.cbr.com.br. Metodologia para você efetivamente entender essa matéria e, por consequência, né, além de compreender para a prática jurídica, acertar eventuais questões de provas e concursos. Curso com videoaulas tais como essas daqui. Ao final, respondo questões já cobradas de concursos e com acompanhamento de apostilas com correções, com respostas comentadas, ok? Visita lá o nosso site www.cebrian.com.br e verifique também a existência de outros cursos. Se você gostou dessa aula, cara, me ajuda aí, me dá um like, isso me ajuda demais, dá um like aí na aula, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai te ajudar e no final deixa aqui o seu comentário. Gostou da aula? Deixa o seu comentário e, é claro, se inscreve no canal, ok? Se eu te ajudei, me ajuda também, não custa nada, deixa aí o seu like, não vai cair o seu dedinho, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou até o final dessa aula aqui. Espero que tenha saído daqui com um pouquinho mais de conhecimento e essa aula tenha ajudado você na prova que você provavelmente está prestes a fazer, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, fui!